Então, no jardim do Éden, o homem e a mulher, enganados por Satanás, decidem desobedecer a Deus. O Satanás enganou a mulher, né? Mas o homem estava lá presente e não cumpriu o seu papel. Porque a Bíblia ainda diz que ele não estava lá e que chegou depois. Ele diz que a serpente, o Satanás disfarçado da serpente, enganou a mulher, ela comeu aquilo que não devia comer e deu para o homem comer. Ela não disse, a Bíblia ainda diz que o homem não estava lá presente. O que é que o homem podia ter feito? E não comas, eu também não vou comer. Ou então a mulher comeu e ele dizia, olha, tu comeste, mas eu não. Portanto, tanto o homem como a mulher foram enganados. Então, o que é que morreu no Éden? A partir daquela altura. O espírito, que perdeu a comunhão com Deus. A alma, consequentemente, perdeu o equilíbrio. As emoções, os pensamentos, os sentimentos, a vontade, ficou tudo desordenado. E o corpo começou a morrer lentamente. Então, quais foram as primeiras reações emocionais ao pecado? A vergonha. Em Gênesis 3, 7, diz, eles perceberam que estavam nus. Né? A vergonha. O medo. Quando Deus chamou pelo Adão, ele disse, em Gênesis 3, 10, tive medo porque estava nu e escondi-me. Medo é a culpa, não é? O que é que acontece quando o ser humano sente a culpa? Tenta colocar a culpa nos outros. E ali em Gênesis 3, 12, a mulher culpou a serpente, o homem culpou a mulher e quase que culpou a Deus por lhe ter dado a mulher. Então, o medo, a vergonha e a culpa. Essas três reações, até hoje, continuam a ser as principais causas do sofrimento da alma humana. Então, o homem, ao perder a presença de Deus, perdeu a paz interior. Que é isso que a gente procura, não é? Aquilo que se perdeu no Éden. Quais foram as consequências espirituais? O espírito humano ficou morto para Deus. Ou seja, sem comunhão com Deus, o espírito humano está morto. Então a alma assume o controle e o ser humano passou a viver pelas emoções. O corpo tornou-se vulnerável ao sofrimento e à morte. O homem passou a viver de fora para dentro, guiado por aquilo que vê, que sente, que deseja, aquilo que os outros dizem, em vez de ser guiado pelo Espírito, né? Por isso, hoje em dia, o mundo moderno, ele está cheio de ciência, de tecnologia, de progresso, de doutrinas, de sei lá o que é, mas infelizmente está vazio de sentido e cheio de dor. A alma humana continua a viver sem Deus, tal como aconteceu no Éden. Mas o pecado não só separou o homem de Deus, como também deu origem aos sistemas humanos, que é um modo de viver e de pensar sem dependência do Criador, né? Para aquilo que os outros dizem. Por isso, tornou-se mais fácil dominar o homem passou a ser mais influenciável, né? E digo até que perdeu o seu sentido crítico. O sentido crítico está onde? Está na mente. A mente pertence a quê? À alma. Certo? Como ficou tudo em desordem, é o que a gente vê. Restauração da mente em Cristo.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu tenho que ler que eu não sei os versículos de cor, né? Não se conformem com este mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, com isso tudo, a mente humana ela tornou-se um campo da maior batalha espiritual, como já falei num dos vídeos anteriores. E é na mente humana que o Satanás tenta plantar mentiras, medos, culpa, inferioridade. Porque cada pessoa vive conforme aquilo que acredita, né? Conforme aquilo que acredita ser verdade. Por isso, a verdadeira libertação começa na mente. Eu há que tempos gravei um vídeo sobre isso. Agora só estou a aprofundar mais um pouco. Então, o propósito de Deus é renovar o nosso modo de pensar. E não apenas o nosso comportamento. É a aparência. Porque a mente renovada realmente é o instrumento da restauração da alma. Quando a nossa mente é transformada pela palavra, as emoções curam e a nossa vontade deixa de ser a nossa, ela se alinha com a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade. Jesus diz em João 8,32: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o Espírito Santo entra, ele inicia a cura de dentro para fora. Eu já falei sobre isso. Isso não é um esforço mental, não é pela força do braço, mas é um processo espiritual. É o tal processo de santificação, não é? Que pode durar até a gente partir daqui deste mundo. É um caminho. E cada um tem o seu. E cada dia Deus trabalha uma área na nossa vida, cura um pensamento, restaura uma lembrança, renova uma crença. É um processo. Em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Ou seja, aos poucos. Né? Então, quando a mente é renovada em Cristo, o que é que acontece? Os pensamentos são purificados. As emoções ficam equilibradas. E a vontade se alinha com a vontade de Deus. Né? Que emoções equilibradas é a paz. Em Filipenses 4,7, o Paulo diz: é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Certo? Então é isso. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Você não pensa que você hoje entrega a sua vida para Jesus e amanhã você acorda um príncipe. Eu já falei nisso, né? Não vai acontecer. Você tem que permitir que o Espírito Santo o cure. De dentro para fora. Você tem que permitir. Porque ele vai trazer à tona todas as feridas antigas, todas as emoções reprimidas. Eu mais tarde falarei das emoções, talvez amanhã. Ele vai trazer tudo à tona, porque a gente não consegue curar uma ferida se ela não for exposta. A gente mete aqui um curativo para desenrascar, mas para fazer o tratamento verdadeiro terá que arrancar o curativo, não é? Então, quando o Espírito Santo começa a limpar a casa, a gente passa muito mal, porque ele vai trazer certas situações, acontecimentos, exatamente para trazer à tona tudo o que está aqui recalcado, não é? Então, pois às vezes as pessoas dizem: então eu entreguei a minha vida para Jesus, agora só tenho problemas. Olha, isto é o Satanás. Não é. Não é. Mas falaremos mais à frente sobre o Satanás. Isto é Deus a limpar o nosso interior. Amém? Portanto, por agora fica isto. E amanhã falaremos então sobre as emoções, que são estruturas internas do ser humano. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.